Você sabe se defender contra um ataque físico, numa situação de sequestro, numa situação de assédio? Hoje trago Fernando Fio com técnicas de jiu-jitsu que vai te ensinar várias dicas para você sair de uma situação dessa e sobreviver. Fica comigo! Olá! Nossa entrevistada de hoje é brasileiro, faixa preta de jiu-jitsu e já lutou 10 anos MMA pela America Top Team. O nome dele é Fernando Fio. Seja bem-vindo, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo aí esse conteúdo legal. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente vai ter um papo muito bacana hoje sobre uma coisa muito importante na vida de todo mundo, não só das mulheres, mas é importante a gente ter uma visão em relação ao autoconhecimento e em relação à questão da defesa pessoal. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de saber de você como é que foi essa história. Me conta direitinho sobre a sua história na luta, como é que foi a sua vinda do Brasil para os Estados Unidos. Deixa a gente saber um pouquinho sobre a sua história. Vamos lá. Eu comecei no jiu-jitsu com 17 anos, em Brasília, sou de Brasília, e desde a segunda, terceira aula de jiu-jitsu eu já tinha consciência de que era uma coisa que eu queria para minha vida. Era acima de tudo, além das competições e de tudo, era um estilo de vida que ali daquele momento eu decidi pra mim. Só que aí a coisa foi tomando uma proporção que eu falei, eu não quero só isso aqui como estilo de vida ou como uma prática esportiva, eu quero isso aqui como profissão também. E naturalmente, né, eu sabia que no futuro eu ia poder ajudar muitas pessoas com tudo isso, né. Então a coisa foi evoluindo de uma forma que eu fui ganhando algumas competições, alguns títulos importantes. E aí, do jiu-jitsu, né, depois que eu peguei a minha faixa preta, eu comecei a lutar MMA profissionalmente. Então, minha primeira luta profissional foi em 2009, eu tinha 24 anos e lutei até meus 34 anos. Então foram exatamente 10 anos de carreira, 15 lutas profissionais e muitas histórias. Muito bacana. E como é que foi essa questão? Você sempre lutou lá no Brasil? Você competiu fora? Como é que foi essa decisão para você vir para os Estados Unidos? Foi em relação a essa escolha de entrar para o MMA de forma profissional? Isso, assim, a minha carreira praticamente ela foi baseada no Brasil, em eventos internacionais, mas que aconteciam também no Brasil, que eram eventos muito importantes, que eram portas de entrada para o UFC, né, que é a maior organização hoje do mundo. E que chegou um ponto da minha carreira que eu me vi na obrigação, né, assim, saudável, de buscar coisas melhores para mim, né, equipe melhor, melhores treinamentos, melhor investimento em tudo. E junto com isso surgiu a oportunidade de ser dono também de uma franquia da American Top Team aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Aventura. A academia já existia, ela era de um grande amigo meu, Jonatas, e ele me fez o convite para fazer parte do time, ser um dos sócios. E aí linkou, né, essa questão do profissional, de poder estar lutando e treinando com os melhores, de poder estar aumentando essa minha margem de chance de assinar com um grande evento, e também ser dono, né, de uma franquia, de uma academia que sempre foi meu sonho representar esse time. A American Top Team hoje é o melhor time de MMA do mundo, né, os melhores estão lá. Então você pensa, foram muitos anos aí representando o melhor time do mundo. Ainda representa o meu coração, né? Sim, com certeza. E aí depois você se aposentou depois desses 10 anos e você passou a trabalhar ainda nessa área, mas de uma forma bem diferente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo e como é que você está atuando agora aqui nos Estados Unidos. Eu fiz educação física, né? Me formei em educação física no Brasil na época. Então, assim, paralelamente à minha carreira de lutador, eu sempre também pude conciliar muito bem com a minha carreira de educador físico. Então, por quê? Porque eu sabia que, junto com a luta, essa minha carreira ela só ia agregar. Uma coisa agregava a outra. Porque eu tenho, assim, Liliane, uma frase muito forte dentro de mim, que é o seguinte, guardadas as devidas proporções, né? Você quer ser milionário? Ajude e faça a diferença na vida de 1 milhão de pessoas. É isso aí, olha. Essa é a melhor forma que a gente tem de realmente fazer valer o dinheiro que a gente vai ganhar e o retorno do nosso trabalho, né? Então, o que eu queria para mim, desde o início, era fazer com que a luta não fosse só uma coisa voltada para a competição, mas que quando eu acabasse essa minha fase de competição, eu falava, cara, agora o foco é ajudar.
Eu quero passar isso para as pessoas, eu quero empoderar as pessoas, seja homem, seja mulher, seja lá o que for, eu quero fazer com que isso fique enraizado dentro das pessoas, como ficou enraizado para mim, né? Então me formei, fiz muito curso, me especializei em treinamento de força, de emagrecimento, condicionamento, e quando eu aposentei eu falei assim, e agora? Como é que eu vou linkar tudo isso e criar os meus produtos e criar uma forma de ajudar as pessoas, né? Então é onde que entrou a luta, no caso da defesa pessoal pelas mulheres, é onde entra também a parte da educação física para as pessoas que buscam, né, autoestima, emagrecimento, tudo isso linkado, né? Muito bacana. E essa parte da mentoria em fitness, como é que ela funciona? Explica pra gente um pouquinho. Você tem um canal online para que as pessoas possam te contratar, para que você seja um mentor fitness dela. É isso? Isso, porque hoje a gente vive uma era de mentoria, né? E isso é muito legal, porque eu, por exemplo, particularmente, eu tenho 2 mentores. Eu tenho um mentor que ele me ajuda na questão do meu business, né, de fazer alavancar o meu negócio, e eu tenho um mentor de desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, da mesma forma que eu preciso de um mentor, você precisa, ele precisa, todos nós precisamos, né? Então, cara, como que eu posso pegar toda essa minha experiência, tanto cientificamente, né, no banco de universidade, quanto na prática como atleta profissional, e se tornar um mentor para as pessoas? Porque eu me cheguei a um ponto da minha carreira que hoje eu tenho credibilidade e experiência para ser isso. Então hoje a gente, porque o fato da mentoria, né, ser mentor está na moda, né? E aí você vê pessoas com 17 anos, 18 anos, 20 anos, não, eu sou mentor. Mas o que você construiu? O que foi feito, né? Qual é a sua história para você passar essa mentoria, né? É importante você tocar nesse ponto, porque tem a questão da responsabilidade civil em relação ao que você oferece, não é? A internet não é um campo sem lei. Então você tocou num ponto Perfeito. muito importante que vale a pena a gente comentar aqui, nesse sentido. Você precisa ter uma certificação, uma responsabilidade com relação àquilo que você vai oferecer para o outro que está lá do outro lado. E com relação à mentoria, eu gostaria de comentar, e que eu acho muito interessante essa questão de você falar que todas as pessoas precisam de um mentor, porque eu realmente concordo com isso. Porque o mentor é aquela pessoa que tem uma experiência, uma expertise numa área muito especializada, da qual você não é especialista. E que você, para às vezes colocar no mercado um produto, você precisa de alguém um pouco mais experiente, que tem uma expertise, uma matéria específica que precisa complementar o seu profissional em algum momento, em alguma situação. E não só o profissional, mas o pessoal. Porque hoje em dia a gente fala que o pessoal e o profissional, eles se confundem, né? A pessoa vai contratar alguém, um ser humano, com características que estão lá do outro lado, e características essas que precisam ser compatíveis com quem a gente é, né? Então é muito importante não só você colocar esse ponto, que eu acho muito bacana essa abordagem, principalmente pelo fato de que o mentor, ele ajuda você a alcançar um resultado mais rápido. Perfeitamente. E é mais ou menos esse o caminho que você leva, né? Isso. Outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que qualquer transformação do ser humano, ela sempre começa de forma interior, né? Quando a gente está bem por fora, quando a gente está saudável, é sempre um processo que começou lá dentro e que ele está vindo sendo externalizado. E aí é mais ou menos esse o trabalho que você faz. Conta um pouquinho em relação a esse trabalho assim, voltado para o psicológico que você tem. Então, Liliane, eu tenho uma frase que eu levo para minha empresa, que todo atendimento que eu faço online, né, eu começo com a seguinte frase: antes da gente mudar a sua autoestima, mudar o seu corpo, mudar tudo, a gente precisa mudar a sua cabeça. Não adianta você ter objetivos X, Y, Z, mas a sua cabeça não está pronta, você não está pronto para pagar esse preço. Você não tem consciência de que esse preço ele é caro, mas ele é prazeroso. Você não tem consciência de que vai ser uma longa jornada, mas que essa jornada vai ser prazerosa. Então, não adianta eu te mostrar, eu te colocar o melhor curso de defesa pessoal, não adianta eu te colocar o melhor programa de treinamento para você emagrecer ou para você ficar mais forte, sendo que você, dentro, interiormente, você não está pronto para receber aquilo. E aí o que vai acontecer? Vai desistir. Você no meio do caminho. Você entra para a estatística, mais um que desistiu, mais um que desistiu. Sim. Então, o meu trabalho é fazer com que eu fortaleça o seu lado interior, eu fortaleça a sua cabeça, fortaleça aonde você vai criar bases sólidas para que isso seja uma coisa que vai definir seu estilo de vida. E naturalmente o resultado vai vir. Naturalmente você vai começar a entender os treinos, naturalmente você vai começar a entender o que eu estou falando de ciência, de fisiologia, de biomecânica, o porquê daquilo, o porquê de outra coisa. As pessoas me procuram muito hoje pensando em resultados rápidos.
E eu falo pra pessoa, olha, tudo que te muda rápido não te muda por dentro. Para te mudar por dentro, você tem que pagar um preço. E esse preço tem que ser um tempo. Se não tiver um tempo necessário, não vai ter mudança interior. É verdade, você falou tudo. A gente vive numa sociedade um pouco imediatista em relação aos resultados. E a natureza, ela tá aí para mostrar pra gente que tudo tem um tempo. Tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de colher. E é mais ou menos isso que a gente tem que refletir em relação a todas as mudanças que a gente faz na vida. Agora eu queria que você falasse pra gente um pouquinho em relação a qual técnica do jiu-jitsu, assim, qual que é exatamente a técnica que você acha que a arte marcial ajuda em relação a essa questão do autoconhecimento, em relação ao conhecimento dos limites da pessoa. Você pode colocar um pouquinho pra gente assim, o que o jiu-jitsu ou as técnicas do jiu-jitsu te ajudaram para que você pudesse ter um autocontrole, como é que começa aqui na sua mente em relação aos bullying nas escolas, sim, em relação às provocações não só de crianças, adolescentes, mas às vezes até adulto. Perde às vezes o pavio muito rápido. E o que tem de técnica do jiu-jitsu que vai ajudar, que vai contribuir a pessoa a ter um autocontrole em relação a esses fatos que eu mencionei? Então, Liane, eu acho que o autocontrole ele vem de dois fatores, tá? O primeiro fator é você ter consciência da eficiência da arma que você tem na mão, né? Eu sou considerado uma arma branca. Se eu agredir alguém aqui nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, eu respondo por isso, né? Como se eu tivesse uma arma. Então é por isso que a gente chama arma branca. Então, o jiu-jitsu eu sei o tanto que é eficiente como defesa pessoal. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Pelo fato de ter consciência disso, eu já sei que eu sou superior àquela pessoa que está me atacando, ou àquela pessoa que quer algum tipo de confusão. Eu tenho consciência, eu olho e falo, cara, tá tudo certo. Porque eu tenho essa consciência do que o que eu tenho como arma na mão, se algo acontecer, eu sei me defender e voltar para casa salvo, tá? Agora existe um outro lado também, que é o ambiente onde você está envolvido com o jiu-jitsu. O ambiente que você está ali na prática da defesa pessoal do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, independente do cunho competitivo que ele possa se tornar na sua vida ou não, a essência dele é a defesa pessoal. Então, ali dentro, você vai estar envolvido na questão e aprendendo a sobreviver. E essa questão de sobrevivência, de treino, de estar em contato, de fazer um rola, de colocar na prática aquela técnica que você está aprendendo, te acalma. Porque nós, como seres humanos, nós temos essa adrenalina, a gente precisa extravasar, precisa disso, precisa daquilo, e o próprio ambiente já resolve isso para você. Muito bacana. Eu gostaria de saber também um pouquinho, mas isso você só vai me responder no próximo bloco, o que exatamente vocês costumam orientar as crianças para que elas não revidem, ou como elas devem revidar um caso de bullying nas escolas. Mas isso você só vai me responder no próximo bloco. Opa. Até daqui a pouco. Vamos esperar. Olá, estamos de volta com Fernando Fio e nós estávamos conversando sobre bullying nas escolas. Então, Fernando, conta pra gente qual seria a dica que você poderia dar para os pais que estão lá do outro lado quando ele chega com o filho, né, em casa e ele divide com o pai que passou algum momento muito difícil na escola, que algum garoto ou alguma pessoa chamou ele de algum nome pejorativo, que ele às vezes chorou, se sentiu mal, e às vezes a criança ela se sente mal porque ela não sabe como reagir, ela não sabe se ela revida o comentário, se ela usa da força física, se ela fala com os pais, se ela fala com a diretoria. Então a criança costuma entrar nesse conflito. Você, como profissional, né, que tem uma técnica que trata disso, e professor, qual é a orientação que você poderia dar ou dividir algum caso seu particular com a gente para esse pai que está lá do outro lado? O que ele pode orientar o filho em relação a um fato como esse? Vamos lá, primeiramente bullying, né? Particularmente, eu só tenho a agradecer ao bullying. De verdade, porque foi ele que me mudou por dentro. Porque até quando eu ia ficar sendo zoado na escola, sacaneado na escola, né? Eu acho que o bullying me ensinou a revidar saudavelmente, a me defender, a me dar valor, né? Porque desde que nós somos seres humanos, o bullying sempre existiu e sempre vai existir. Agora a única questão existe um limite aceitável até onde eu, né, por respeito, eu posso ir até um ponto. Existe também o limite que eu vou aguentar e ficar calado ou eu vou me defender, né? Eu, particularmente, no meu caso, é até interessante colocar uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu era
meio gordinho, né? E todo dia, bullying na escola. Bullying, sacaneado, piadinha, aquela coisa e tal. Aí eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe no dia e falei, pai, ó, tem uns amigos meus falando isso, eu não tô gostando. Então meu pai olhou pra mim e falou assim, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu vá na escola, te defender, para as pessoas pararem de falar que você tá gordinho? De sacanear do gordinho? Você vai emagrecer. Vamos fazer esporte? Vamos comer melhor? O pai vai te ajudar assim. Então aquilo ali olhou e falou, cara, peraí, meu pai não vai resolver meu problema. Quem tem que resolver meu problema sou eu. Ou eu aceito e vou ficar sendo zoado na escola para sempre, ou eu vou mudar. Então por isso que eu falo que foi uma coisa que, cara, obrigado, foi uma dificuldade que eu passei, e a atitude do meu pai me trouxe responsabilidade. Isso que é muito importante, eu quero deixar muito claro isso para você. Porque o meu pai, através da atitude dele, junto com minha mãe, colocaram para mim que esse problema você tem que resolver, não sou eu. É claro que chega um ponto onde tem agressão ou contato físico, o pai tem que intervir, é claro isso. Mas o seu filho precisa aprender a se defender também verbalmente e também precisa tomar alguns tipos de atitudes para que ele não possa viver nessa prisão para sempre, né? E claro que naturalmente depois disso eu entrei pro jiu-jitsu, comecei a aprender a me defender. Então naturalmente o bullying foi uma coisa que passou de uma forma assim, eu fui tendo as atitudes corretas no momento certo, né? Eu acho bacana você dividir essa sua experiência com a gente, mas a gente precisa ressaltar alguns pontos aí. Perfeito. Primeiro que o bullying, ele é ilegal, né? No sentido de que você não está respeitando a pessoa como ela é. Então, eu acho que a primeira coisa que eu orientaria, assim, era para que o pai deixasse bem claro que não é correto nem receber uma ofensa e nem ofender alguém. Sim. Porque a criança, ela está ali no começo de conceitos, de criação de conceitos. Então o pai, ele precisa colocar os conceitos bem, de forma correta. O que ele pode fazer e o que as outras pessoas não podem fazer com ele. Mas, além disso, a gente tem um outro fator aí, que eu ressaltaria, que essa questão do limite, ela é muito individual. Sim. Porque às vezes você tem um controle tão grande sobre quem você é tão feliz com quem você é, que independentemente do que as pessoas te falem pra você o que você é ou deixa de ser, não vai mudar a sua opinião. Mas geralmente, tanto o adulto quanto a criança, ela não tem essa definição sobre quem ela é ainda muito certa. Né? E isso é uma construção que vai com o tempo. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E é por isso que é importante o seu pai ter essa atitude. Por quê? Eu colocaria o viés, a minha interpretação desse assunto, desse fato que você contou pra gente, que você dividiu com a gente, e que eu me coloco muito no lugar de mãe e de pai ali do outro lado, é no sentido assim, talvez eu não consiga mudar o filho de uma outra pessoa. Eu não consigo falar para ele, né, ali na escola, ainda que ele tenha uma punição ali administrativa, tenha uma suspensão, eu não vou conseguir efetivamente mudar quem ele é, eu não vou poder educar aquela outra criança. Então o pai, ele tem que educar quem? O filho dele. Então ele pode mudar o filho dele. Como que ele pode mudar a cabeça do filho dele para quando receber uma ofensa daquela, reagir? No sentido de deixar bem claro, ter coragem para falar, olha, eu não gostei da sua brincadeira. Eu realmente gostaria que você parasse, porque se você não parar, eu vou tomar providências no sentido de avisar a direção. Entendeu? Então seria a primeira coisa, porque você tem que deixar claro, em qualquer situação, de trabalho, de escola, eu acho que qualquer situação que na vida que nós tenhamos, a gente tem que colocar muito claro quais são os nossos limites. Só que a gente não pode imaginar que a outra pessoa sabe quais são eles. Porque, como eu falei antes, eu acho que isso é muito subjetivo. Exato. Né? O que às vezes te ofende pode não me ofender. Exato. Seja uma coisa que pra mim pegou tudo bem, não me causou nenhum mal, né? Exato. Então é interessante a gente sempre deixar claro aquilo que a gente gosta, mas também deixar claro aquilo que a gente não gosta. Você tocou num ponto importante, porque você falou da pessoa própria colocar o próprio limite, né? Exatamente. Então essa comunicação, isso é muito importante. Falar, ó, deu, né, até aqui eu não quero mais, porque senão eu vou tomar providência. Isso é muito importante, né? E aí a gente entra num assunto também que eu gostaria muito de ter a sua experiência aqui dividida com a gente, que é em relação à questão do assédio, né? Não só no jiu-jitsu, em qualquer arte marcial, em qualquer academia, onde a mulher especificamente, ela fica mais exposta fisicamente e que às vezes muitas pessoas podem confundir isso com, às vezes, tá afim daquela pessoa, ou, né, o famoso tá dando mole, né, no linguajar bem popular. E esse é um conceito que a gente precisa trabalhar muito bem,
né, nas academias, em lugares onde as pessoas estão fazendo atividade física. E eu acho que a gente tem que deixar claro que a mulher, ela tem esse direito de usar a roupa que ela quer na academia, e às vezes não está totalmente coberta, e mesmo assim ser respeitada, e não ter, do outro lado, uma impressão de que ela está querendo outra coisa, se não estar daquele jeito, malhando daquele jeito, e só isso, e tá tudo bem, entendeu? Exato. Queria saber um pouquinho o que você acha sobre isso, como é que você pode, assim, orientar os homens lá do outro lado em relação às posturas, na hora de falar, na hora de ver, como é que é a sua visão? Eu queria que você dividisse um pouquinho alguma experiência que você tenha tido nesse sentido. Cara, são muitos anos, né, Liliane, assim, trabalhando numa sala de musculação, estando em contato com esse meio fitness. A minha família é dona de academia no Brasil, então praticamente eu fui criado nesse tipo de ambiente, né? Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem hoje no mundo, assim, que a gente tem que valorizar é a sua liberdade. Liberdade de se expressar. E existem várias formas de você se expressar. Você pode se expressar falando, você pode se expressar com a sua roupa, né? A roupa que você usa te diz a forma que você quer se expressar, né? O homem, ele não vai para uma academia e não coloca uma blusa regata e vai malhar? Por que a mulher não pode colocar um short curto e malhar? Ela está expressando a beleza do corpo, ela está expressando a liberdade dela, a autoestima dela, a segurança dela. E por que isso ela tem que ser interpretada como uma coisa vulgar? Não. As pessoas confundem o que é sensual com o que é vulgar. Ser vulgar e ser sensual são coisas completamente diferentes, né? E ser sensual também é uma forma de se expressar, né? Então, e é um direito, né? E é um a pessoa direito. Tem de querer ser sensual. Por que o homem bota um short curto, ou bota uma regata, ou porque ele quer malhar, ele quer ver o músculo desenvolvendo, ele quer se sentir bem. Até porque esse lado sensual, a gente costuma usar muito para mulher, mas o homem também tem a sensualidade. Com certeza, né? Somos iguais em tudo. Quando você fala que ele gosta de mostrar que ele tem segurança, né, em relação à autoestima dele, o homem também, quando coloca uma roupa regata, como você falou, e às vezes anda numa praia sem camisa, ele tá bem, ele tá com calor, ele tá querendo pegar sol, ele tá, né, tá bem com ele. Isso não significa nada, que tá assediando uma outra. Geralmente a população não imagina que ele está ali para ser assediado. Mas, ao contrário, a gente sabe que sim, né? Exato. Ainda que seja ali na beira da praia, às vezes num lugar que não é dentro da areia, com um biquíni andando e um short, é capaz de uma mulher ser, a gente sabe que acontece. Que é a realidade. Um assédio, como se ela estivesse ali para aquela função. E não pensa que ela pode estar com calor, que ela pode estar querendo pegar um sol enquanto está fazendo uma atividade física. Sempre é voltado para esse outro lado. E foi muito bacana você compartilhar com a gente essa sua visão, para que a gente leve a sociedade a refletir sobre os direitos iguais, os direitos civis, né? Porque a mulher e o homem são fisicamente diferentes, mas os direitos civis deles, de ir e vir, de liberdade, somos iguais. E é muito bacana a gente ouvir isso de um homem, né? E saber que tem homens como você que têm divulgado, têm trabalhado isso, não só com outros homens que te contratam, mas as mulheres também. Então é muito legal ter esse feedback em relação a essa evolução. A gente precisa caminhar. Né? Tem casos, Liana, de atendimentos que eu faço, que graças a Deus, a maioria dos meus clientes são mulheres, graças a Deus, porque eu adoro estar em contato com elas, porque eu aprendo, né, e falo, cara, como eu vou resolver a dor dessa pessoa, né? Sim. E eu vou te falar que uma coisa muito comum nos meus atendimentos, que as mulheres falam assim, ai, Fernando, meu sonho é poder usar aquele short ou uma certa blusa X, mas eu não me sinto bem, não me sinto bonita para usar e tudo. Ou seja, você vê que a mulher ela quer se expressar, ela quer ser uma versão diferente dela, mas às vezes ela se sente, às vezes, numa prisão do talvez o que um vai falar, ou o que o outro vai falar, ou da forma que o corpo tá, ou deixa de estar. Ou seja, por que essa diferenciação, né? Isso não tem que existir. Exato. Até porque eu acho que aquilo que a gente falou de trabalhar a mente, Exato. De se aceitar como é e buscar ser a melhor pessoa que você pode ser com o passar do tempo. E não ser outra pessoa. Mas quem que você pode ser melhor lá na frente. E trabalhar para isso. Né? Então isso é muito bacana a gente tratar disso. Em relação a essa questão que você falou, Fernando, foi muito importante da mulher ser assediada. E aí é importante que existe destacar que existe o assédio, tanto psicológico quanto físico, e que é importante a gente diferenciar isso aí. Mas eu gostaria que você ficasse aí com a gente, porque no próximo break o Fernando vai ensinar pra gente técnicas
de defesa pessoal. Fica aí. Vamos para a prática. Olá! Voltamos no nosso último bloco e agora a gente vai ter dicas práticas com o Fernando Fio. Então, Fernando, queria que você mostrasse pra gente um pouquinho em relação a essa questão do assédio físico mesmo, né, que a mulher pode sofrer. Tem várias situações até de crimes, como o tráfico, onde você é raptada e a pessoa te agarra, ou então até a questão de estupro, onde a pessoa usa muito o cabelo da mulher para poder pegar e puxar. Então eu gostaria que você desse algumas dicas para situações essas que a gente às vezes não tem ideia como fazer para sair dela por alguns segundos para tentar ter alguma chance de sobrevivência. Que a gente sabe que segundos numa situação de ataque fazem toda a diferença em relação a você sobreviver e pedir uma ajuda ou sair correndo, coisas do tipo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso nesse último bloco e desse algumas dicas explicando qual vai ser a primeira que você vai ensinar pra gente. Perfeito. Acho que a primeira, pessoal, é uma coisa bem teórica, tá? O próprio nome diz, né? Uma coisa que a gente aprende muito na luta, que vem da defesa pessoal, que é a questão da antecipação. O melhor golpe, a melhor coisa que você pode fazer é antecipar uma situação. Então, qual é a sua primeira atitude que você tem que estar pronto para antecipar? É se colocar numa situação que você está sempre numa margem de segurança, você está sempre numa distância de segurança. Eu costumo falar que é uma coisa de 1 metro, né? Você tem um passo de 1 metro, assim, ó, um longo passo de 1 metro, que a pessoa vai se ela chegar perto de você, você está mantendo, vem chegando perto um pouquinho, você está mantendo sempre esse 1 metro de segurança. Se eu chegar perto, ó, você está sempre mantendo isso. Então daqui, qualquer ação, qualquer coisa que eu queira fazer com você, vai ser muito mais fácil de, pelo menos, você correr. Tá, uma situação importante que você colocou aqui. Essa situação de correr e a situação de manter esse passo. A maioria das pessoas tem como reflexo dar as costas para sair correndo. Isso é uma questão assim, que é assim, o primeiro reflexo da pessoa que está com perigo é de dar as costas pro agressor. E eu gostaria que você falasse o que isso representa, porque eu, como sou também amante da filosofia de jiu-jitsu, né, eu pratico, e essa foi a primeira coisa assim, que me chamou a atenção quando eu comecei a aprender, que eu não sabia, eu não tinha ideia, eu nunca tinha parado para refletir que realmente é a nossa reação básica, aquilo que todo mundo faz, homem, mulher, criança, quando está numa situação de perigo é dar as costas para tentar correr, e que na verdade é uma orientação do jiu-jitsu é contrário a isso, né? Então você falou dessa questão de você manter o espaçamento, mas sempre de frente. E aí se você tentar, se a pessoa está vindo para você e está aumentando a velocidade, você vai aumentando até ganhar uma distância maior e você conseguir correr. Ou então você saber o que vai antecipar, porque quando você está de frente para ela, você falou uma coisa muito, muito importante, de você conseguir antecipar. Quando você está de costas, você não sabe o que ela vai fazer, se ela vai ter uma arma, se ela vai pegar o seu cabelo, se ela vai pegar o seu braço, se ela vai te chutar, você não sabe qual é a primeira reação dela. E você não tem como se defender. De frente, você consegue analisar os sinais corporais e saber se ela vai só correr, se ela vai te atacar aqui em cima, embaixo, e aí você consegue ir andando de costas, correndo. Até para correr, você precisa ter segurança. E como é que a gente cria essa segurança para eu poder correr? Mantendo essa distância. Peraí, o que você quer, o que você quer, vai chegar um ponto que você vai entender tudo o que está acontecendo e falar que eu posso correr. Sim. Ou não, cara, eu não consigo nem correr ainda, eu preciso já estar pronto para me defender de alguma outra forma. Mas sempre nessa distância de segurança. Até para correr, você tem que ter a técnica, né? É verdade, até para correr. Não, e saber se tem que ficar de frente, se tem que ficar, se dar as costas, e para poder você realmente se defender. Foi muito interessante essa dica que você deu. E qual seria, assim, o próximo passo? Assim? Vamos colocar algumas situações, assim, bem cotidianas, assim, que eu acho que pega a realidade da grande maioria das pessoas que já passaram por isso, né? São coisas básicas, né? Então, por exemplo, se alguém segurar no seu pulso, né? Então, eu estou aqui, eu segurei no seu pulso, né? Com as duas mãos é sempre mais difícil sair. Às vezes você está numa situação, por exemplo, num show, alguma coisa, aí tá indo no banheiro, aí às vezes alguém te agarra pelo braço. Como é que faz pra... Então, por exemplo, você vai me agarrar aqui pelo braço, primeiro. Então eu vou agarrar aqui no pulso da pessoa. Isso. Eu vou sempre girar o meu punho, pessoal, pro lado, vamos só girar a pegada aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o lado mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, que tem da minha mão sair. Então eu preciso criar uma alavanca para esse lado. Então eu estou aqui, então eu vou girar o meu pulso. Ó. A partir do momento que eu giro o pulso, olha como é que naturalmente ele já sai. Tá? Eu não preciso nem fazer força. É claro que na hora da sobrevivência você vai precisar de um pouco de força, mas é 70% alavanca
e 30% força. Então eu giro, na hora que eu percebi que está começando a sair, eu tiro. Então a gente está numa situação aqui, eu sou a mulher, seu homem, você veio agressivamente para cima de mim, pegou no meu braço, não entendi, o que você quer? O que está acontecendo? Eu não vou deixar nem você se acomodar. Na hora que eu perceber, ó, eu já estou fazendo. Gira e já puxa para cima. Isso é antecipação, porque se eu deixar você se acomodar demais, eu seguro com a outra mão, já seguro com a outra mão. Ser rápido. Aí já tem que fazer outra técnica, fica mais difícil ainda sair, principalmente pela diferença de força do homem para a mulher. Então, vamos de novo, entrei, não vou nem deixar você se acomodar. Ó. Vou fazer em você. Ó. E eu não precisei nem sair do lugar. Nada, você não precisa nem sair do lugar. Nem para trás. E essa situação de não sair para trás, de você estar aqui, também você emprega uma questão emocional, né, assim, psicológica naquela pessoa que está te agredindo de alguma forma, ou fazendo alguma coisa que você não queira. Porque ali ele já entende que, opa, ela vai reagir, tem um limite. Aí ele acaba dando um momento para reflexão, para parar e não continuar. Perfeito. Porque você está ali encarando, de certa forma, mas sem questão física, né, uma questão de simplesmente se impor. E acredita, eu estou colocando uma certa quantidade de força aqui. Você está percebendo, a sua mão está um pouco vermelha. Exatamente. Porque a gente precisa colocar um pouco de realidade. Então, na hora que eu boto uma força, vê como é que você sai? Você sai. Porque ele só teria esses 2 dedos para segurar. Para segurar. Chega uma hora que eu só tiro. Muito interessante, muito interessante. E outra situação, uma próxima situação, é a questão do cabelo. Né? Então, por exemplo, a pessoa, imagina, você pegou no meu cabelo aqui, você quer me controlar pelo cabelo. Então, o que eu vou fazer? Uma mão vem no seu pulso, tá? Eu preciso ter uma pegada bem fina aqui no seu pulso, e a minha outra mão, ela vem no seu cotovelo. Então eu preciso dar esse tranco aqui, ó. É muito importante isso, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Se a mulher não fizer isso aqui, o homem não vai se sentir ameaçado. Entenda. Realmente dói bastante, que parece que vai quebrar o braço quando você faz isso. É uma espécie de chave de braço, né? Então, quando a pessoa pega, eu preciso desse tranco aqui, ó, e eu saio. Mesma coisa, você não vai deixar a pessoa se acomodar. Você já, pela certa segurança que você colocou da distância, você já sabe de tudo que ela pode fazer. Você está treinada para isso. Então ela veio pegar no meu cabelo, você está vendo? Eu não deixei você se acomodar, eu antecipei a situação. Eu já sei que esse movimento é de pegar no meu cabelo. Então você veio, eu já fiz isso, eu te controlei. Então você vai fazer agora. Muito bacana. Tá? Então eu vim pegar no seu cabelo. Na hora que você sentiu a mão chegando no seu cabelo, ó, essa mão vem primeiro e essa vem para cima. Dá o tranco para cima. Com vontade. Tá? De novo, ó, na hora que eu vier pegar, opa, eu tiro minha mão. E isso ela está me mostrando também poder. Porque eu estou olhando e falando, cara, peraí. O que mais que essa mulher tem para me mostrar? Né? É verdade. Uma terceira situação é a situação do... Né, quando a pessoa te pega por trás. Né? Então, isso é importante até colocar... Já fui as costas para você, tá vendo? Errado. Por exemplo, sequestros de forma geral, eles geralmente eles são feitos onde o carro está passando, a vítima está andando e ele pega a pessoa por trás de uma forma inesperada. E é exatamente uma situação dessa que você precisa de alguns segundos para se livrar, porque segundos realmente faz toda a diferença em uma mulher que está sendo traficada, um adolescente que está sendo traficado, qualquer pessoa, um homem, não importa. Uma situação de que você, quando é agarrado por trás, você tem que saber a reação ali de alguns segundos para você se livrar e ter chance de sobreviver. Perfeito. Então, a gente podia demonstrar. Eu vou fingir que eu sou a sequestradora, tá? Então, você veio, né, você me abraçou, né? Então, lembrando, pessoal, antecipação, tá? Se eu deixar, faz uma pegada assim, olha, deixa eu te mostrar, faz uma pegada assim. Que é mais forte. Uma pegada mais forte, tá? Eu tô contando que, na pior das situações, tá, pessoal? Então... eu não posso deixar ela se acomodar demais aqui. Na hora que ela vier de novo, vem de novo, Liliane, faz de novo. Na hora que ela vier de novo, eu já sei o que está acontecendo. Então, a primeira coisa então seria você vir abrir a sua guarda, o seu isso, eu dou um passo, base. Eu dou um passo para o lado para te deixar desconfortável já. É porque eu perco a circunferência do abraço. Isso, tudo já fica mais difícil para você. Sim. Né? Então você veio, né? Então vem me abraçou, eu dou um passo para o lado. Eu já me desequilibro um pouco, já fica difícil eu manter a segurança aqui. Isso, agora essa minha perna que ficou, tá? Eu vou passar ela para trás de você, ó. Pum. Aqui eu já me desequilibro. Isso, agora continua me segurando, só pra gente colocar me segurando aqui. O que acontece? Eu não preciso nem cair com ela. Só eu jogando meu quadril para frente, isso aqui vai sair, ó, porque ela precisa tirar, ó, senão ela vai cair. Eu vou cair. Tá? Então de novo. A gente vai fazer um movimento agora único para vocês verem realmente como desequilibra. Isso, então abraçou, entrei, ó.
Ela vai cair. Aqui eu preciso trazer essa perna pra frente pra poder não cair. A gente não vai fazer mesmo na prática pra não ter necessidade dela cair, mas você sentiu isso, né? Faz você agora. Tá, tô aqui. Coloquei, ela deu um passo. Opa! Ó, eu já me desequilibrei. Eu já abro pra frente. E aí, assim, aqui, depois que ele abre, porque ele vai ter que tentar se equilibrar, é o momento que você vai ter para você fugir. Exato. Não seria isso? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada. Tem aquele da foto, né? Tem, nossa, ele falou, o Ray estava comentando que eu nunca tinha parado para pensar. Provavelmente você que está aí do outro lado também não. Conta um pouquinho pra gente, Fernando, o que foi que você falou em relação a isso? Cara, porque é uma situação muito, muito cotidiana para a mulher, né? A mulher ela vai tirar foto, aí sempre tem um engraçadinho que quer tirar uma foto, aí quer colocar a mão na cintura, aí quer colocar um pouco a mão na bunda, e quer sentir mais o corpo da mulher, a curvatura, aquela coisa. Enfim, sempre existem esse tipo de pessoa, né? Então, isso é muito constrangedor para a mulher, porque ao mesmo tempo que a mulher sente que está acontecendo alguma coisa ali que não é legal, ela sabe o que fazer. Ela não pode falar nada, ela vai falar o quê? O que você está pegando aí? E às vezes é muito rápido. Tudo é muito rápido. E aí não dá tempo nem de você se defender, assim, de uma forma verbal, ou chamar a pessoa, porque está num momento ali, às vezes tem muitas pessoas tirando foto, às vezes até um local profissional, onde fica muito mais difícil a mulher se defender e criar um clima, e às vezes até ser culpado por ter criado o clima, porque até você provar o que aconteceu, vai ser a palavra de um contra o outro, essa situação. Então é muito importante essa dica que ele deu, porque eu realmente, particularmente, apesar de fazer jiu-jitsu, eu nunca tinha passado, imaginado que técnicas que eu aprendi por anos, eu poderia usar numa situação como essa que você colocou. Então foi muito importante. Essa é uma questão de esgrima, né? Então, por exemplo, a gente vai tirar uma foto, né? Então, a mulher, quando ela vai tirar uma foto, sempre para vocês, mulherada, o braço de vocês antes, ó. Não é o braço do... Você abraça, você toma a primeira iniciativa de você abraçar. Isso, não é o braço do homem antes, ó. Aqui é o meu braço antes. É o braço dela antes. Aí o que acontece? Porque se ele tá aqui, ele pode fazer o que ele quiser. Eu posso baixar minha mão tanto que eu quiser. Eu não consigo com essa mão impedir. Se a gente mudar de posição, ó, daqui eu tô livre, ó, para fazer o que eu quiser. Agora, se o braço dela vier antes, se o seu braço estiver antes, se eu quiser fazer alguma coisa, ó, ela controla. E a foto está acontecendo aqui de frente. Vamos virar de frente aqui para cá agora. Então, ó, se eu estou aqui, a gente está tirando uma foto. Ó, se eu quiser baixar minha mão, ó, ela está sentindo que eu estou baixando minha mão. Está aqui, ó. Ninguém vai nem perceber. O próprio cara vai ficar totalmente constrangido sem precisar falar nada. Não, e a outra questão é que se você não conseguiu se antecipar, né, Fernando? Então, vamos supor, tá todo mundo se reunir, vamos tirar aqui uma foto todo mundo. Se você não conseguiu antecipar, você pode simplesmente fazer esse movimento aqui, ó. E você vai tomar posição. A gente chama isso de esgrima, né? Que é uma questão de esgrima que a gente usa muito para o no-gi, né? Isso. Primeira aula de jiu-jitsu você aprende a esgrimar. É a primeira técnica, praticamente. Nossa, Fernando, muito obrigada. Achei muito importante todas as dicas que você compartilhou com a gente. Eu acho que vai ser muito útil para todas as pessoas que estão aí do outro lado, independentemente da idade. Você ter um mínimo de conhecimento na questão da autodefesa é importante. A gente não sabe o que pode acontecer e a gente tem que estar preparado, porque se eventualmente acontecer, você tem que saber o que fazer minimamente para poder sobreviver. É isso. Muito obrigada. Pessoal, isso foi só uma coisa muito básica, tá? Até para despertar o interesse de vocês de poder buscarem ajuda. Busquem ajuda, mas enfim, vulneráveis, né? A gente não está, a gente é vulnerável. Vocês são vulneráveis. Definido, inclusive, pela ONU. Perfeito. A Organização das Nações Unidas definiu que a mulher, ela é vulnerável. Simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, pelo fato de vocês serem vulneráveis, vocês têm a obrigação, gostando ou não, de aprender a se defender. Porque isso é uma coisa sua. Você nasceu vulnerável. Então, como é que você vai defender essa sua vulnerabilidade? Se tornando uma pessoa que sabe se defender. Então, isso aqui foi coisas muito básicas, foi o básico do básico, só uma introdução. Tem tantas coisas que a gente pode estar trabalhando, só para despertar o interesse de vocês, falar, cara, como eu não sei nada, e como eu numa situação de totalmente vulnerabilidade, eu vou estar completamente entregue. Vou aproveitar o gancho em relação à questão da vulnerabilidade para dizer que você pode ser vulnerável, mas não necessariamente fraco. Perfeito. São coisas bem diferentes. É isso. Até mais, até o próximo programa. Obrigada pela presença de vocês.